Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Aqui é o professor Leandro. Hoje eu vou mostrar para vocês os aspectos naturais do continente europeu. Então, o continente europeu ele é o segundo menor dos continentes, perde apenas para a Oceania. Ele é um continente que está, entre aspas, grudado com a Ásia. Então, esse grande bloco aqui seria a Eurásia. E dentro da Eurásia tem o continente europeu. Então, a divisão da Europa com a Ásia é uma coisa legal de você conhecer, tá? Então, o que você já deve saber, dois países fazem parte de mais de um continente. No caso, seria a Rússia, que é esse que eu estou mostrando aqui, e o outro é a Turquia. Então, a Rússia ela fica uma parte na Europa e uma parte na Ásia. O que faz a divisão da parte asiática para a parte europeia é uma cadeia de montanhas antigas, conhecida como Montes Urais. Montes Urais. Então, eles que fazem a divisão aqui da parte europeia e asiática da Rússia. Vale ressaltar que é o mesmo país. Ninguém precisa mostrar passaporte para passar de um lado para o outro, nem tem duas capitais. Aqui na Turquia, o que faz a divisão da Turquia europeia, que é esta partezinha, olhe com atenção na lousa que você está vendo uma marquinha ali vermelhinha. Esta partezinha, Turquia europeia, cuja capital é Istambul, da Turquia asiática, cuja capital é Ankara, são dois estreitos e um mar. Neste caso da Turquia, a cultura e também o desenvolvimento econômico ele é bem diferente, mas continua sendo o mesmo país. Inclusive tem pontes aqui que você pode passar de um lado para o outro. Istambul é uma cidade que fica ali com essa ponte que você pode ver os dois lados, de um lado é Europa, do outro lado é Ásia. Mas note aqui, então, qual é a divisão da Europa com a Ásia? Montes Urais, depois aqui tem o Cazaquistão, que já é da Rússia, continua aqui comigo ó, no desenho, que é a fronteira. Então aqui tudo, para cá é Europa. Continuando, aqui tem esse mar, que é o Mar Cáspio, aqui tem o Mar Cáspio. Aqui tem três países que têm características e nome que às vezes você pode pensar que eles fazem parte da Ásia, mas eles são europeus. É a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. São três países europeus. Tá? Desconsidere esse risquinho aí que saiu sem querer. Três países europeus. Aqui já é a Turquia. Aqui é outro mar, que é o Mar Negro. Também faz a divisão da Europa com a Ásia. Aqui lembrando que tem um estreito e também tem um marzinho e outro estreito. Então aqui um estreito, um mar e outro estreito, faz também a divisão da Europa com a Ásia e finalmente aqui já é o mar Mediterrâneo. Então a Europa seria todo este bloco, isso aqui não é Europa, que é Groenlândia, já pertence à América do Norte, a Islândia sim é Europa, então aqui está o continente europeu delimitado. Vamos usar a mesma imagem para que a gente possa fazer uma classificação em relação aos limites naturais da Europa. Então, ao norte é o Oceano Glacial Ártico, para leste, terminou a Europa, é a Ásia, para sudeste também é a Ásia, ao sul é o Mar Mediterrâneo, depois é a África. E para oeste, o limite natural é o Oceano Atlântico. A Europa tem uma posição considerada estratégica porque ela tem fácil acesso ao Oceano Atlântico, que depois vai permitir comércio com Estados Unidos, por exemplo, e os países da América. Ela também tem ligação aqui com o continente asiático e também ela está muito próxima dos países do Oriente Médio, que são fornecedores de petróleo, e também muito próxima do continente africano, e o norte da África também é uma região fornecedora de petróleo para a Europa. Porém, essa posição estratégica ela traz alguns, digamos que, desafios para o continente europeu, devido ao intenso fluxo de imigrantes que vem tanto do Oriente Médio como do leste aqui da Europa, mas também dessa região da Ásia. Eles são ali um motivo de um desafio como lidar com a imigração, que tem seus aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos.
Continuando, é muito importante que você conheça o nome de pelo menos uns 15 países europeus, os mais famosinhos, Portugal, Espanha, não apenas o nome, mas a localização destes países. Então eu vou salientar alguns deles aqui. É fundamental que você conheça a localização de Portugal, Espanha, França, Reino Unido. Vou falar uma coisa sobre o Reino Unido, olha só que legal. O Reino Unido ele é formado pela Inglaterra, que é este país, pela Escócia, que é este país que fica aqui ao norte, pelo país de Gales e pela Irlanda do Norte. Então tudo isso aqui é o Reino Unido. Grã-Bretanha é o nome desta ilha maior. O Reino Unido ele é um país que merece sua atenção. A gente está falando de aspectos físicos, mas eu vou falar um pouquinho sobre política, porque recentemente ele saiu da União Europeia. E não é todo o bloco do Reino Unido que ficou tão satisfeito com essa situação. Por exemplo, a Escócia é um dos países que gostaria de permanecer, a maioria das pessoas gostaria de permanecer no bloco da União Europeia. Então, pode ser que em breve, no futuro não tão distante, haja uma nova votação na Escócia, isso já aconteceu, um referendo ali, para que a Escócia se separe do Reino Unido. Então você não vai ficar surpreso se você ouvir falar sobre isso. Outro país que merece destaque nessa lista, que você tem que saber a localização, então está aqui, a Espanha não tinha marcado, a Alemanha, talvez aí se você quiser, também a Itália, ó, quiser se aprofundar um pouquinho mais, conhecer aqui, que aqui fica a Noruega, Suécia, aqui a Rússia, a Ucrânia. Então é muito importante que você faça um treinamento para que você conheça um pouquinho melhor a localização dos países europeus. Cai no vestibular, professor? Cai no vestibular. Muitos exercícios eu já vi que descreve o país, fala condições desse país, ou até um momento político atual que este país está vivendo, e mostra o país no mapa, e depois pergunta que país que é. Poxa vida, se você já sabe, tem conhecimento sobre localização, fica muito fácil para você. Vamos para o próximo slide. Para você treinar legal, eu já deixei separado aqui para você, tanto no PDF quanto no arquivo do PowerPoint que eu vou deixar para você baixar. É só clicar sobre a imagem, aguardar um pouquinho, você vai ser direcionado para um site super mega legal, onde você pode treinar a localização. Então, começando por um país difícil, a Albânia. Vamos dizer que você não sabe onde fica a Albânia. Aí você vem e clica errado. Olha o que vai acontecer. Eu acho que é esse país aqui. Aparece o nome do país, a Romênia. Ai, caramba. Então, vamos ver se esse paizinho está aqui. Puxa vida, é a Sérvia. Daí você vai guardando o nome da Romênia, da Sérvia. Agora é esse, certeza. Não é, esse aqui é a Bósnia. Aí o país começa a piscar e você aprende a localização dele. Luxemburgo. Puxa, eu lembro que Luxemburgo é um dos países pequenininhos. Acho que é esse daqui. Muito bem, acertou de primeira. Daí ele fica branco. Sérvia. Sérvia. Acho que eu já cliquei aqui na Sérvia. Pronto, acertamos. Mônaco. Acho que é esse paizinho pequenininho aqui. Não, esse é Andorra. Então é esse. Acertou na segunda. E o site vai calculando a sua porcentagem. Se você jogar 3, 4, 5 vezes, você consegue gravar pelo menos 80% dos países europeus. Aí daqui uns dias, daqui uns 15 dias, um mês, você vai e joga mais uma vez. Depois daqui uns 2 meses, um mês, você vai e joga mais uma vez. Você vai gravando, com certeza, a localização dos países europeus. Continuando na nossa apresentação, tá aí um primeiro site legal para você conhecer. Agora a gente vai falar mais sobre os aspectos físicos e olhando este mapa, esta imagem de satélite belíssima aqui do continente europeu, é possível notar que em algumas áreas tem alguns pontos branquinhos. Então vamos lá, pessoal. O clima, quanto mais para o norte da Europa, mais frio. O Círculo Polar Ártico ele vai passar mais ou menos aqui, neste ponto que eu estou mostrando para vocês. Já o Trópico de Câncer nem vai aparecer na imagem. O Trópico de Câncer ele só vai aparecer ali no norte do continente africano. Então todo o continente europeu está localizado na região temperada do planeta e essas áreas estão desse jeito porque são áreas muito frias, de clima polar, subpolar. Porém, mais ao sul, você vê algumas áreas também com pontinhos brancos. Isso acontece por causa das montanhas.
Essa que eu estou desenhando agora são os Alpes, famosos Alpes suíços. E essas primeiras aqui que eu tinha desenhado não são montanhas recentes, são montanhas antigas, mas assim, mesmo assim, por conta da altitude delas, essa área, e já está próxima aqui das regiões polares, tem esses pontos branquinhos aqui. Isso também vai acontecer neste local, no centro da Itália, e em muitos outros locais que têm altitudes elevadas. Outra coisa que merece nossa atenção nesta imagem é a quantidade de mares, oceanos, mares interiores aí que o continente europeu possui. E também talvez esse ornitorrinco, não sei se está incomodando você, eu não paro de olhar para ele, não parece um ornitorrinco? Aqui seria o olhinho dele, o bico, a patinha. Ah, nada a ver, né? Mas tá bom. Então tem aqui os mares, agora você não vai conseguir mais prestar atenção na aula, só vai ficar olhando para o ornitorrinco. Mas isso é para tirar seus concorrentes. Você que está tão preocupado em passar no vestibular, continue focado na explicação. Os mares, eles podem ser... O mar é diferente do oceano por conta da profundidade e também o mar ele é sempre próximo do continente. O mar também, geralmente, ele é cercado por terras, assim. O oceano ele é mais profundo, tá? Então aqui seria o Oceano Atlântico, só que próximo do continente começa a aparecer mares. Então aqui tem mar, tudo isso aqui é mar. Tem os mares abertos, como esses que eu estou mostrando aqui com a setinha. Tem os mares interiores, como este. Não se esqueça que mais ao sul aqui é a África, tá? Aqui não é aberto. Se você tiver dúvida, dá uma olhada no mapa mundi. E tem os mares fechados, que são esses mares que não têm ligação nenhuma com os oceanos. Este mar parece fechado, mas não é. Então vamos lá. Os mares abertos são esses mares que têm ligação direta com o oceano. Os mares interiores são ligados ao oceano por meio de estreitos. Estreitos, olha só, dá para fazer uma navegação passando por estreitos, mares interiores, estreito, oceano. Então tá aí uma coisa legal para você aprender. Outro destaque que nós temos aqui no continente europeu está nestes braços do continente que parece que avançam em direção ao oceano. Veja, este braço, isso é uma península. Aqui é uma península também. Isto aqui é uma península. Isto daqui é uma península. A Itália é uma península, a península mais famosa do mundo. Aqui é a Península Balcânica. Aqui é a Península de Anatólia, onde fica a Turquia. E aqui dentro tem uma península também. Olha só essa península. Esta península é a Península da Crimeia. Então, tem países que são penínsulas. Por exemplo, a Dinamarca é uma península e mais algumas ilhas. Península, diferente de ilha, é grudada com o continente. As ilhas são cercadas completamente por oceanos, muitas ilhas. Outra coisa que merece destaque aqui no continente europeu, que é todo quebrado, fragmentado, isso está relacionado, preste bem atenção, à deglaciação, o momento que o gelo cobriu a Europa no passado, há milhares de anos atrás, e houve um momento que esse gelo começou a derreter. Não estou falando de aquecimento global, como vocês estão acostumados. Estou falando de eras geológicas, mas tudo isso até que é recente, porque está dentro do Cenozoico. Esse gelo começou a derreter, e conforme o gelo vai derretendo, gente, ele tem um poder enorme de erosão. Então ele formou mares, ou lagos, perdão, isso aqui seria um mar, mas aqui são lagos de origem glacial, porque o gelo foi escavando aqui e depois a água derretida preencheu os espaços. E também ele quebrou. Se você olhar com atenção, aqui é tudo quebradinho, tem várias reentrâncias. Eu vou dar um zoom aqui da Noruega e desenhar para vocês. Então se você pegar o litoral, ele é cheio de reentrâncias. Essas reentrâncias que tem no litoral, tá? Então aqui seria o mapa da Noruega, aqui o mar, essas reentrâncias aqui que eu estou mostrando são chamados de fiords. Fiords. Fiordes. Você gosta de filmes de vikings e séries? Sempre tem os fiords, onde você vê um navio, ele vai entrando no meio daqueles paredões de rocha dos dois lados. Então são destaques aí legais para você conhecer, que são os lagos de origem glacial, os fiordes, as penínsulas, os mares,
e muito mais. Ah, outra coisa, vamos adiantar. Por que tem tanta montanha elevada no sul da Europa? Porque esta região tem uma placa tectônica da África e uma placa tectônica eurasiana. Olha só essa placa tectônica, gente. Essa placa tectônica que vai lá no meio do Atlântico, aqui ficou pertinho, tá? Não está em escala, ela é bem no meio do Atlântico, daí não apareceria na imagem. Esta placa tectônica europeia, ela é grudada com a Ásia eurasiana, e no choque desta placa com a placa africana, não exatamente no limite, mas em toda a região, tem dobramentos recentes, vulcões e terremotos, além de ilhas vulcânicas. Então isso tudo aqui, lembre-se que está no sul do continente europeu, é a região de maior atividade sísmica, vulcões, dobramentos recentes. Esta parte já são planícies ou montanhas antigas, e aqui tudo é montanha antiga. Uma outra coisa, eu acho que é mais legal de todas, é a Islândia. Ela fica bem no meio de duas placas que estão se separando. Na separação dessas duas placas, é óbvio que terá muitos e muitos vulcões ativos. A Islândia é o país do fogo e do gelo ao mesmo tempo. Se você gosta aí de livros mais antigos, clássicos, aquele livro do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, que é uma imersão, parece que você está dentro de um filme. Quem viu o filme é legal também, mas o livro é fantástico. Eles entram dentro de um vulcão lá na Islândia, que chamava Snæfellsnes. É lógico que é uma obra de ficção científica, né? O próprio autor fala, mas mistura muita coisa de geologia e é muito legal você conhecer. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que você vai treinar na sua casa. Tem o nível básico, o nível intermediário, o nível expert, avançado, ultra hard, difícil. Você vai fazer o seguinte, dá um clique na tela e aguarde, vai começar a aparecer umas letrinhas. A letra é inicial da cadeia de dobramentos recentes, ou de montanhas antigas, ou de planícies, ou de depressões que tem no continente europeu. Então eu vou falar uma vez o nome, você pode depois ouvir o vídeo ou conferir aí no seu mapa de relevo. Eu tô falando que eu vou falar, eu nem sei se eu vou conseguir falar todos de cabeça, hein, porque é bem difícil, é bem decoreba. Então vamos lá. Começando por aqui, na Itália, no centro da Itália, tem os Apeninos. Aqui são os Alpes. Aqui é o Cáucaso. Não, o Cáucaso é aqui. Aqui é... Eu falei que eu ia esquecer. Cárpatos. Cárpatos. Se for aqui no interiorzão de São Paulo, é Cárpatos. Ó, tô fazendo sem olhar, hein, moçada. Aqui é o Pindo. Cuidado, Pindo. Aqui a Cordilheira Cantábrica, tudo isso é dobramento recente. Até que eu tô bem de memória, hein? Aqui são os Pirineus. Pirineus, eles fazem a divisão da Espanha com a França. Também é dobramento recente, pessoal. Aqui são os Balcãs. Aqui seria a cadeia de montanha dos Balcãs e aqui é os Cárpatos. Aqui são os Alpes Dináricos. E aqui são os Alpes da Transilvânia. Meu Deus, aqui lembra o nome que eu errei? Vê se você lembra. Cáucaso. Esta região do Cáucaso tem vários conflitos étnicos por conta de grupos separatistas e regiões que querem se separar da Rússia, tá? E os nomes são bem esquisitos, viu, moçada? Se você tiver curiosidade, já dá uma olhada aí. Nomes do tipo Chechênia, Ingushétia, Abcásia, Ossétia do Sul, Ossétia do Norte, entre outros. Aqui já mudou a cor, ó, galera. Isso aqui é tudo recente, agora é antigo. Aqui estamos falando dos Alpes escandinavos. Apesar do nome Alpes, é uma cadeia de montanhas antigas. Antiga. Montes Urais, você já conhece o nome. Planície Russa é tudo isso. Gigante. A planície russa, depois a extensão dela vai ser a Sibéria, na Rússia, onde tem muito petróleo. Planície russa, aqui a planície germano-polonesa. Aqui eu não vou lembrar, moçada. Planície...
Bom, aqui é a região dos Países Baixos. É isso mesmo, planície dos Países Baixos. Lembrando que aqui nessa região, se não for, vocês depois podem mandar nos comentários aí. Aqui nos Países Baixos, chama Países Baixos, galera, porque basicamente é a Holanda, tá? A Holanda são os Países Baixos. Porque bem aqui próximo ao litoral fica abaixo do nível do oceano. Que doideira, né? Então, eles têm que construir diques e barragens para impedir que a água do mar avance em direção ao país. Que é a planície da Hungria. Ah, essa planície ela é importante, tá? Eu ia fazer uma zoeira, mas não vou. Ia falar que é planície de um antigo jogador de futebol da Argentina, mas eu não vou falar. Chama Planície do Pó, porque aqui tem um rio que chama Rio do Pó e é uma região muito rica, industrializada, toda essa parte norte da Itália. E aqui fica uma das cidades mais lindas do mundo, que é a cidade de Veneza. Continuando. Aqui são... Poxa, não lembro. Fica para a tarefa você pesquisar o nome desse. É uma cadeia de montanhas antigas também. Tudo bem? São montanhas antigas. Eu vou chutar, hein? Vamos ver quem vai me corrigir se eu estiver errado. Se eu não me engano, chama Peninos. Na Itália tem os Apeninos. E aqui teria os Peninos, mas não lembro. Vamos lá. É muito louco isso aqui, viu, gente? Você vai treinando. Aqui é a Meseta Espanhola. É uma região cristalina, antiga. Aqui, Maciço da Boêmia. Aqui eu não lembro. Maciço da Rússia, não sei. Aqui eu também não vou lembrar. Nossa, essa parte dos dobramentos antigos eu não tô tão bem como dos recentes. Aqui também é planície russa. Vamos ver o que mais que vai aparecer. Aqui, galera, aqui tem uma depressão absoluta, ou seja, mais uma área que é abaixo do nível do mar. Esta região aqui é a depressão do Cáucaso. Tudo bem? Então é uma área que, se eu não me engano, fica 50 metros mais ou menos abaixo do nível do mar. Isso é bastante? Pô, isso é muito, 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 muito. Agora tem uma área que fica mais baixo do que isso na Ásia, que seria ali o Mar Morto, que também é uma depressão absoluta. Ufa! Esse é legal também para treinar, hein? Nome dos oceanos, mares, penínsulas, canais e estreitos. Vamos lá. Mar Negro. Depois você pode treinar sozinho. Se você baixar o arquivo do PowerPoint em PDF, já vai estar tudo com todas as bolinhas. Mar Aberto, Mar do Norte. Península da Escandinávia. Aqui são os países nórdicos. Este estreito, gente, é o Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo separa a Europa da Ásia e permite a ligação do Mar Negro com este marzinho, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Oceano Atlântico. Mar Cantábrico. Aqui é o Mar Cáspio, o mar fechado. Mais para a direita aqui da sua vista, em direção à Ásia, tem um mar que é o Mar de Aral. É um mar que está secando, mas já é assunto da Ásia, tudo bem? Mas vamos lá. Por que aqui é mais claro? Porque é mais raso. Mar Cáspio, Península Itálica, a península mais charmosa do mundo. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Este marzinho é o Mar de Mármara, parece mármore, mas é Mármara. Ele é uma conexão que tem aqui do Mar Negro até chegar neste mar que é o Mar Egeu. Bom, apareceu mais uma bolinha aqui. Esta aqui é a Península Balcânica, tá? Ou a região dos Balcãs. Quando você ouvir falar região do Cáucaso, essa região. Região dos Balcãs, essa região aqui. O principal país é a Grécia. E aqui ficava a antiga Iugoslávia. Hoje países como Sérvia, Montenegro, entre outros. Estreito, nome esquisitíssimo, chama Estreito de Kattegat. Kattegat. E o próximo é o Estreito de Skagerrak. Mas por que é importante esse estreito? Gente do céu,
Se não houvesse esses estreitos, olha quantos países perderiam ligação com o oceano. Inclusive, quando o mar fica bem pertinho do oceano e não tem essa ligação de maneira natural, eles podem fazer canais artificiais. Aqui na Europa, nós temos um canal artificial que liga dois rios, que é o rio Reno e o rio Danúbio. Mas não tem nenhum canal artificial que liga mar ao oceano. O que tem é um túnel muito louco que eles fizeram para ligar a França com a Inglaterra. É o Canal da Mancha, que tem um túnel que passa por baixo do mar, por baixo da terra que está no fundo do mar. É uma das obras mais fantásticas da engenharia humana. Mas existem canais artificiais, por exemplo, o Canal do Panamá, que você deve conhecer, ou o Canal de Suez, que ligam ali mares ao oceano. Mas aqui esses canais, aqui esses estreitos, o canal é mais largo, tá, gente? O canal artificial, sim, ele é estreitinho, mas o canal mesmo, natural, ele é larguinho. Os estreitos, eles são mais estreitinhos, como o próprio nome diz. Eles permitem que países como Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, entre outros, tenham acesso ao Mar do Norte e depois ao Oceano Atlântico. Isso favorece bastante a navegação e o comércio exterior. Esses mares, ó, TAGE, T-A-J-E, são as iniciais dos mares, vai ficar mais fácil. Tirreno, este é o mar Mediterrâneo. Lembra lá, ó, TAGE, Adriático, Jônico, Egeu e o grande mar Mediterrâneo. Vejam que tem mares dentro do mar. Mar Mediterrâneo é o mar interior, todos esses mares são mares interiores. Este aqui é o Mar Báltico. Quando falar países bálticos, não é balcânicos. Bálticos são os países banhados pelo Mar Báltico. Tem 3 países que têm um grande crescimento econômico e são destaques. Letônia, Estônia e Lituânia. Inclusive eles recebem o apelidinho de tigres bálticos, porque são países que têm um grande dinamismo econômico e eram países que faziam parte da União Soviética, inclusive. Então eles tiveram uma transição mais rápida para o sistema capitalista. Finalmente, olha, se não tivesse essa passagem, com certeza eles iriam abrir. Esse é o Estreito de Gibraltar, ponto estratégico, ponto bem próximo da África com a Europa. Uma coisa, no mínimo, engraçada e estranha acontece aqui. Do lado da África, tem uma cidade que é europeia, que pertence à Espanha, que chama Ceuta. Do lado da Espanha, na Europa, dentro da Espanha, tem uma cidade do lado de cá. Então, de um lado e do outro do estreito. Uma cidade chamada Gibraltar, que é do Reino Unido. Doido, hein? Ah, essa aqui você gostou. Estreito de Bósforo, Mar de Mármara, e este estreito é o Estreito de Dardanelos. Este é o mar com o mesmo nome do país, é o Mar da Noruega. E aqui é um mar que eu esqueci o nome. Caramba. Mar de Barents. Confere aí pra mim se eu acertei e assim você vai estudando também. Mar de Barents. Eu acho que é. E aqui é um canal, Canal da Mancha. Tem uma prova de natação, não sei se ainda tem, que a galera tem que atravessar nadando o Canal da Mancha. Vai ser doido, hein? Aqui mais uma península, é a Dinamarca, o nome dela é esquisitinho, chama Península da Jutlândia. Jutlândia. Este aqui é o Mar de Azov. Mar de Azov. Muito bem, aprendendo, jogando também e conhecendo muitas características aí do continente europeu. Hidrografia. Lógico que você não vai decorar todos esses nomes que eu falei até agora, mas é bom que você conheça a importância desses locais que foram citados e também algumas características gerais, como eu falei lá do relevo. A mesma coisa serve para os rios. Os rios que você tem que saber o nome são Tamisa, que é um rio que chamou atenção porque ele era muito poluído, tipo o rio Tietê. Quem já passou ali na marginal do Tietê em São Paulo sabe o fedozão que é. O rio Reno, tá? Um rio aí importantíssimo, tá? Esse aqui é o rio Reno, ó. Rio Reno, nasce nessa região dos Alpes
e corta aqui a França. É o rio que passa por Paris. Opa, por Paris não. O rio Reno faz a divisão da França com a Alemanha. O rio que passa por Paris é esse aqui, ó. O rio Sena. Os dois são nominhos de 4 letrinhas, por isso que eu acabei confundindo. Esse aqui é o rio que passa por Paris, que tem ali aqueles barquinhos, aquela cena romântica e tudo mais. Então, Tamisa, Reno e Sena, vale a pena conhecer. O rio do Pó também, que é a região mais rica da Itália, nessa planície. Agora, se você esquecer de todo... tem o Volga também, que é um rio enorme, ó. Um dos grandes rios, ele corre inteirinho na Rússia e deságua no Mar Cáspio. Esquecer todos esses nomes, você só não pode esquecer de um, que é o rio Danúbio. 2, o Reno e o Danúbio. Porque o canal Meno-Danúbio, ou Reno-Danúbio, ele é um canal muito importante para escoamento da produção de cereais, produção agrícola, mas também a produção industrial na Europa. O rio Danúbio ele é fantástico, ele passa por vários países, várias capitais, até desaguar no Mar Negro, que além de tudo é um mar interior, que permite a saída de navios, tanto para ir lá para a Ásia, por meio ali do canal de Suez, quanto para vir para cá, para o Atlântico, por meio deste canal, que é o estreito, na verdade, que é o estreito de Gibraltar. Professor, eu queria treinar. Só clicar na imagem. Ó. Clique na imagem. Você vai ser direcionado a um site. Aí neste site você vai poder treinar o nome dos rios. Nossa, rio eu sou ruim, eu não sei o nome dos rios não. Tô chutando. Não, aqui é o Sena, Loire. Não acredito. No chute é esse aqui mesmo. Ural. Elba. Nossa, a Alexa tá falando comigo aqui. Alexa, faz um beatbox aí pra galera. Vamos ver se dá pra ouvir. Desculpe, não tenho certeza. Então fica quietinha. Nossa, eu comprei essa Alexa, é legal, hein, gente? Me divirto aqui em casa. Alexa, faz um beatbox. Alexa, pode parar, por favor. Meu Deus do céu, que medo. Ai, easter egg na aula de geografia, hein? Continuando, você faz seu treinamento aqui, não se esqueça do rio Danúbio, que é muito importante, galera. Rio Elba, vamos ver se esse aqui. O rio Elba, olha lá a parte de história, hein? Ele era o rio que servia como base para a divisão das Alemanhas Oriental e Ocidental durante a Guerra Fria. Então o rio Elba ele passa ali na Alemanha. Vamos lá, continuando nossos slides. Os climas já está indo para a parte final, moçada. Parabéns aí pelo seu empenho e dedicação durante a aula. Climas, deixei sem nome de propósito. Se você tem uma sequência de climas do mais frio para o mais quente, lembrando que os mais frios estão nas regiões polares e o mais quente está na linha do Equador, a sequência é esta. Eu só vou falar, nem vou mexer no mouse, nem estou aparecendo na câmera, então você pode prestar bem atenção. Sequência de climas. Lógica. Polar. Subpolar. Frio. Temperado. Subtropical. Tropical. Equatorial. Essa viagem que eu falei de clima seria uma viagem do polo até a linha do Equador. Como aqui não está no polo, tem o clima subpolar. Também pode ser chamado de polar, viu, moçada? Às vezes não tem essa subdivisão. Qual seria o próximo clima na sequência lógica que eu falei, se você prestou atenção? O clima frio. O frio ele é uma subdivisão do clima temperado. Então o frio seria um clima que ficaria mais ou menos nessa região. Essa partezinha aqui, essa parte. Mas este mapa está mostrando direto, depois do clima polar, que seria o roxo, o clima temperado. Então tudo isso aqui é clima temperado. O clima predominante na Europa é o clima temperado. Só que ele tem duas subdivisões. O temperado oceânico, que é o mais claro, e o temperado continental, que é o mais escuro. O continente, ele esquenta mais rápido e esfria mais rápido do que o mar. Então quando chega o inverno no hemisfério norte e o inverno europeu, é lógico que a Inglaterra vai ficar fria. Mas a Rússia, que está na mesma latitude
uma cidade na Rússia que esteja na mesma latitude ou na Ucrânia aqui, a temperatura vai cair muito mais. Eu estou falando de amplitude térmica. No verão, em Londres, vamos dizer que faz 25 graus. No inverno vai fazer uns 5, 10 graus. Agora em Kiev, na Ucrânia, no verão vai fazer uns 30, 28. No inverno, a gente vai fazer menos 30 graus Celsius. Então, uma amplitude térmica, uma variação de temperatura enorme. Isso acontece por conta da continentalidade. Outra coisa é que essa região vai chover mais do que aqui também. Temperado e clima mediterrâneo, que é um clima bem característico do sul da Europa. Pensou em clima mediterrâneo, pense em vinícolas e produção de oliveiras, azeitonas. O clima mediterrâneo, diferente de todos os outros climas do mundo, ao invés de quando chega o verão, por estar mais quente, evaporar mais e chover, não acontece isso, acontece o contrário, o verão é seco. Isso por conta da atuação da massa de ar do deserto do Saara. Então uma pressão atmosférica vai fazer a massa de ar do Saara expandir durante o verão, deixando essa região de clima bem seco durante o verão. Então dificilmente chove nos meses de junho, julho e agosto, que é o verão europeu. Agora, no inverno, a massa retrai e daí, por conta da atuação de massas mais úmidas do mar, pode chover um pouquinho, sim, mas não é nada de muita chuva não, viu gente? E olha que diferente, né? Saindo aqui do sul da Europa, voltando mais para o norte, já o Reino Unido, a Inglaterra, Londres, quando você pensa em Londres, você sempre vê aquele clima relativamente frio e aquele nevoeiro, né? Aquele fog, que é um nevoeiro que tem ali. Esse nevoeiro é ocasionado por conta da maritimidade. Então, massas úmidas o tempo todo fazem a região ficar bem chuvosa. Ou, no mínimo, aquela névoa ao longo do dia todo. Bom, existem outros climas mais secos nessa porção aqui, beirando climas semiáridos e desérticos na região do Cáucaso, mais aqui nessa região leste. E você pode ter notado o seguinte, em algumas áreas tem um roxinho. Se você prestou bastante atenção ao longo de toda a aula, você vai lembrar que essas áreas são áreas mais elevadas. Então aqui é um clima de altitude, um frio de montanha. Em alguns mapas ele aparece como clima polar também, apesar de não estar no polo. Acho que esse é o nosso último slide, viu gente? Vamos ver, o penúltimo. A vegetação ela é um reflexo do clima. Então, onde tem climas mais frios, a vegetação vai ser menos desenvolvida. Então, por exemplo, onde tem clima polar, a vegetação predominante é a tundra, que são pequenas vegetações rasteiras, uma florzinha assim, musgos, líquens, que aparecem apenas durante o verão. Durante o inverno, isso aqui tudo fica congelado, mas os animais conseguem cavocar a neve e se alimentar ali desses musgos e líquens da tundra. Ela não morre, ela fica tipo adormecida. Onde temos o clima temperado ou frio, nessa porção aqui mais ou menos, a vegetação predominante é a taiga, as coníferas. Parece um exército de árvores de Natal, uma do ladinho da outra. E elas não perdem as folhas. As coníferas, elas são aciculifoliadas. As folhas são em formato de agulha, como se fosse um espetinho. E mesmo com neve, ela é resistente, então ela não estraga, a árvore não precisa derrubar as suas folhas. Onde nós temos o clima temperado, de maneira geral, continental, oceânico, a vegetação é a floresta temperada ou a floresta mista, que mistura a floresta temperada e as coníferas aciculifoliadas da taiga. Floresta temperada, a principal característica é ser caducifólia. As folhas caem durante uma estação do ano, durante o outono, e depois elas ficam sem folhas, as árvores ficam sem folhas no inverno. Floresta temperada. Todas essas florestas, a taiga e a caducifólia, né, a floresta decídua ou caduca, elas são bem devastadas no continente europeu, tá? Por conta do uso dessas árvores, principalmente para a produção de papel e celulose, e a madeira também, para várias construções e móveis também.
Então isso aqui está bastante devastado. Hoje menos, a taxa de desmatamento é bem menor porque há o reflorestamento. Mas o que já foi devastado foi. A vegetação mediterrânea, ela é bem parecida, vamos ver, com o cerrado quando está mais seco. Lembra também as estepes. É uma vegetação composta por pequenos arbustos e árvores pequenininhas e são chamados de maquis e garrigues. Vegetação mediterrânea. E também tem a vegetação de altitude. Quanto mais alto, mais vai ficando pinheirinhos, tundra, até o ponto que não tem mais nada, só neve. Aqui na parte leste, como eu tinha falado para vocês, na região do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tem a vegetação de altitude também, mas tem um estepe semiárido, estepes, porque aqui o clima vai ficando cada vez mais seco, chegando a ficar bem próximo de desértico em algumas áreas. É isso mesmo, pessoal, era o penúltimo slide, porque eu deixei o último slide mais um joguinho para você treinar aí, que é um mapa físico daquele mesmo site. Ele vai perguntar o nome de alguns mares, penínsulas e rios para você praticar. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe um like. Se você aprendeu uma coisa nova, se foi útil para você, deixe um comentário, que isso me motiva bastante aí quando eu vou gravar as aulas para vocês, meus queridos alunos. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.